Olá, vamos fazer um problema envolvendo a estimativa do valor de uma integral de funções de variável complexa, né? Mais especificamente, vamos resolver esse problema. Encontre um limitante superior para o valor absoluto desta integral aqui, onde C é o segmento de reta, que vai de Z1 igual a 3 até Z2 igual a 3 mais I. Pois bem, para calcular fazer essa estimativa, a gente viu um teorema. Tá? E o teorema diz o seguinte, né? O valor absoluto de uma integral, né, de uma integral aqui de uma função complexa ao longo do caminho C, o valor absoluto dessa integral é menor ou igual a m vezes L, onde quem é L? L é o comprimento desta minha curva C aqui, e m é o maior valor que o módulo de f de z assume ao longo desta curva. Então, o máximo para z pertencente a C do módulo de f de z. Aqui essa anotação aqui, o máximo para z ao longo, né, da minha curva aqui, pertencente à minha curva, do módulo de f de z. Então, bom, para fazer essa estimativa, usando esse teorema, que é o teorema que a gente tem, né? Então, bom, a L aqui vai ser tranquilo a gente calcular o comprimento da curva. O que a gente precisa ver mesmo é isso aqui, né? Então, qual é o valor máximo que o módulo do meu integrando, né? O módulo integrando assume ao longo da curva. No caso aqui específico, o que a gente tem? Veja, a gente quer saber, a minha curva C é de Z0 igual a 3, né? Até 3 mais I. Esses são ponto inicial e ponto final, então é esse segmento de reta aqui. Então, bom, segmento de reta de Z0 igual a 3 até 3 mais I, o comprimento dele claramente é 1, né? Então L é 1. Então o problema aqui, esse Lzão aqui já está resolvido, então a gente precisa calcular esse M. Então a gente precisa, M então é o maior valor que essa quantidade aqui, que é o meu integrando, assume ao longo da curva. Então eu preciso encontrar algo, né? Escrever essa expressão módulo disso aqui como menor ou igual a alguma certa quantidade. Tá? Essa quantidade que a gente tem que tentar encontrar. Né? Pois bem, então a gente precisa fazer, então trabalhar com o denominador, né? O 1 está aqui fixo, não tem o que fazer com ele, então é o meu denominador. E como essa quantidade Z2 mais 1 está no denominador, e eu quero que tudo isso seja menor ou igual a alguma coisa, eu vou ter que fazer uma estimativa para Z2 mais 1, isso sendo maior ou igual a alguma coisa. Né? Então com isso aqui sendo maior ou igual a alguma coisa, essa quantidade aqui vai ser menor ou igual a 1 sobre esta coisa. Né? Então é isso aqui que eu vou tentar estimar isso. E para fazer uma estimativa disso, eu vou usar aqui a desigualdade triangular naquela forma reversa. Né? Então Z2 mais aqui esse 1, eu vou escrever isso aqui é maior ou igual que o módulo desse Z quadrado aqui menos I, porque a forma, né, da desigualdade triangular reversa, né, é aqui você tem o Z1 menos Z2, né, isso é maior ou igual que o módulo do módulo de Z1 menos o módulo do Z2. Então, menos com menos 1 aqui, mas com menos aqui eu tenho um módulo, então esse menos aqui também não vai importar, né? Então, eu vou ter essa expressão aqui, tá? Então, é isso que a gente tem. Então, Z2 mais 1, o módulo disso é maior ou igual ao módulo dessa quantidade, recordando a desigualdade triangular reversa. Né? Lembra que a desigualdade triangular usual é menor ou igual aqui. Aqui é a forma reversa dela. Então é isso. Onde aqui eu tenho um módulo de z, então, ao quadrado. Tá? Então, porque aqui eu passei, isso aqui era o módulo de z quadrado, pois isso é igual ao módulo de z ao quadrado. Né? Módulo de z2 é igual ao quadrado do módulo de z. Então, essa expressão. Bom, para a gente estimar isso aqui, basta a gente fazer uma interpretação que a gente está fazendo. Olha, eu quero estimar essa quantidade ao longo da minha curva C. Quem é módulo de Z? Módulo de Z representa a distância, né, que meu ponto aqui está da origem. Né? Então, distância da origem até meu ponto, isso é o módulo de Z. É essa quantidade aqui. E ela está percorrendo, meu ponto Z percorre essa reta aqui. E eu quero escrever, então, módulo de Z. O que eu quero para manter aqui a minha desigualdade, eu quero escrever isso maior ou igual a alguma coisa, então eu vou ter que escrever módulo de Z maior ou igual a alguma coisa. Ora, se o módulo de Z representa essa distância, essa distância olha, quando o meu ponto Z está aqui, ó, é o ponto Z0 igual a 3, essa é a menor distância que eu estou da minha origem. À medida que eu vou andando nessa curva até esse ponto, veja que a distância do meu ponto em relação a essa origem está aumentando. Então, módulo de Z, ele é maior ou igual à menor distância que ela assume, né, da minha origem, que é esse ponto. Então, ele é maior ou igual ao quê? A distância aqui é 3, então, módulo de Z ao longo desta curva, tá, ele é maior ou igual a 3.
né? Então sempre, ao longo dessa curva, módulo de z é maior ou igual a 3. 3 é essa distância mínima aqui, né? Bom, então agora é só pegar isso, coloco aqui. Então, z2 mais 1, tá? Estou repetindo simplesmente aqui. E agora, aqui, ó, módulo de z ao quadrado, 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. Tá? Então, o que acontece? Essa quantidade aqui, ó, é menor ou igual a 1/8. Tá? Então, de acordo com essa estimativa, minha integral vai ser, esse aqui vai ser meu m, né? 1/8 é m vezes 1, então esse vai ser 1/8. Bom, o que eu fato é o seguinte, existem frequentemente, mas, não, existe, não vou dizer tão frequentemente, mas por um problema, por exemplo, como esse, tá? Existe uma outra forma de você fazer sua estimativa. Tá? E, na verdade, o fato é o seguinte, existe até uma estimativa melhor do que essa. Tá? Então, existe uma estimativa melhor que essa. Simplesmente reinterpretando um pouquinho nosso problema. Onde eu tinha z2 mais 1, eu posso escrever isso como, veja, z2 mais 1 é z mais i, que multiplica z menos i. Né? Tá? Então, é o quadrado do primeiro menos o i ao quadrado mais menos, e o i ao quadrado é menos 1, menos com menos dá mais, então dá esse 1 aqui. E como eu quero um módulo disso, isso é o módulo de z mais i, que multiplica z menos i. Pois bem, agora o que é isso? Então aqui, de novo, aqui a mesma situação que eu tinha, só que agora, ao escrever esse termo nesse produto, eu posso interpretar isso também, cada um desses termos da seguinte forma, olha, esse termo aqui, z mais i, módulo disso representa, aqui de novo, eu tenho um ponto ao longo da minha curva, e z mais i representa justamente a distância, tá? A distância aqui desse ponto até o ponto menos i. Menos i aqui, é menos com menos i dá z mais i. Então, a quantidade z mais i representa a distância de um ponto z ao longo da minha curva, né, no caso, até o ponto menos i. E esse outro termo, z menos i, representa a distância do ponto até o ponto i. Então, z menos i representa a distância desse ponto até o ponto i. Tá? Bom, agora eu repito, é o mesmo raciocínio anterior, só que agora, como eu fiz essa fatoração, eu tenho agora estimado distâncias em relação a um ponto diferente. No caso anterior é em relação à origem, agora são em relação a outros dois pontos. Olha, essa aqui, a distância z menos i, esta distância aqui, ela é maior ou igual a quanto? Ora, vejam qual é a menor distância, que essa distância aqui, qual o menor valor que pode ser? Ora, cada vez que eu vou descendo aqui ou subindo, ó, certamente, veja, a menor distância aqui que z menos i pode assumir é quando o meu ponto aqui, este aqui é o z1, e esta é a menor distância aqui. E que é, no caso, a distância de 3 mais i até i é 3. Então a distância, olha, de 3 mais i, que é este, menos o i. Então 3 mais i menos i com o i cancela é 3, o módulo de 3 é 3. Tá? Então z menos i, esse termo, é sempre maior ou igual a 3. Já esse outro aqui, opa, desculpe aqui, opa, não quer parar, pronto, parou, não, agora sim, então desculpe a nossa falha. Então aqui, olha, z mais i, tá? Essa aqui então representa a distância do ponto até o mais i. Qual é a menor distância que pode ter? Ora, a menor distância vai ser a que corresponde ao ponto z0 igual a 3. Tá? Então vai ser, ó, 3 menos i, a menor distância é essa. De 3 até menos i. Ora, então é 3 menos i, então é o módulo de 3 mais i. Isso, qual é o valor desse módulo? É raiz quadrada da parte real do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, 9 mais 1, 10, raiz de 10. Agora é só pegar z menos i aqui, isso, colocar essa expressão, colocar aqui. Então, ó, justamente isso, ó, é maior ou igual. Essa parcela z mais i é a raiz de 10, que está aqui, e z menos i é maior ou igual a 3, que está aqui. Então é justamente essa expressão. E, então, a minha desigualdade, né? Aqui fica 1 sobre z2 mais 1, menor ou igual a 1 sobre 3 raiz de 10. No caso anterior, a gente obteve 1/8, e aqui a gente obtém 1 sobre 3 raiz de 10. Ora, veja, 8, a gente tinha 3 raiz de 10 e 8. Quem é a maior? Ora, veja, 8 ao quadrado é 64. 3 raiz de 10 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 10 ao quadrado dá 10. 10 vezes 9, 90. Ora, 90 é maior do que 64. Portanto, 1 sobre 3 raiz de 10 é menor do que 1/8, que a gente tinha visto no slide anterior. Então, essa estimativa aqui, de fato, é melhor. Bom, agora é só usar o teorema que a gente conhece. Tá? Então, isso vai ser
o resultado que a gente tem, né? Então vai ser m, que é essa quantidade aqui, vezes L, que era 1. Então, a estimativa que eu tenho para a minha integral, ela é menor ou igual a 1 sobre 3 raiz de 10. E é isso.